Ai, 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 ai. E se me chamar. Ai, ai. Se me chamar, eu vou no barradão. Se me chamar, se me chamar, eu vou. Bom, rapaziada, vambora. Bom dia pra todos vocês. O Vitória vence do Ceará por 1 a 0 no Barradão. Ontem a gente fez uma live completa pra falar sobre os dois jogos. A tromba que o Fortaleza tomou do São Paulo, 2 a 0, e o São Paulo com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo. A gente vai alongar o debate sobre isso aqui e sacanear um pouco o Fortaleza no próximo vídeo, mas esse vídeo aqui é voltado pra falar sobre o jogo do Vitória contra o Ceará. 1 a 0 pro Vitória no Barradão, e o Vitória respira por aparelhos, né? Tá em coma, tá na UTI, tá na situação periclitante, mas tinha que vencer do Ceará para tentar alguma coisa ainda no campeonato. E a rodada como um todo ajudou. O único time do G8 para baixo que venceu foi o Vitória. O único. De resto, todo mundo empatou ou perdeu. E automaticamente a diferença do Vitória no início da rodada, que tava grande, hein? A distância tava grande pro 16º colocado. O Vitória tinha 22. O Santos tinha 27. A diferença estava em 5. Agora a diferença foi para 3, porque o Santos empatou e o Vitória venceu. A distância está em um jogo? Não, porque o Vitória tem 2 vitórias a menos em relação ao Santos. O Santos tem 7 vitórias, o Vitória tem 5. Então, mesmo que o Santos perca no próximo jogo e o Vitória vença, o Vitória não sai da zona do rebaixamento pelo critério do número de vitórias. E outro detalhe, o Vitória tem um jogo a mais em relação a quase todo mundo ali que circula próximo do Z4. Tem um jogo a mais em relação ao Internacional, tem um jogo a mais em relação ao Santos, 2 jogos a mais em relação ao Atlético Mineiro. Então a situação, gente, ainda é muito, mas muito difícil. Vai ter que remar muito ainda contra a maré, vai ter que escalar ainda muito esse Monte Everest. Mas tinha que começar vencendo do Ceará no Barradão e venceu por 1 a 0. Daqui a pouco a gente alonga o debate sobre desempenho. Beleza, o problema do Vitória é, o próximo jogo é contra o Vasco em São Januário. Depois o Vitória pega quem? O Bahia no Barradão, Bavi. E o Bahia tem um time melhor do que o Vitória, é óbvio isso. A tabela reflete isso, a temporada reflete isso. A final do estadual reflete isso também. Depois, na 29ª rodada, o Vitória pega o Santos na Vila. E aí, vamos lá. Próximos 3 jogos, 2 fora e 1 em casa. Os 2 fora são confrontos diretos. Se o Vitória quiser ficar na Série A, vai ter que arrancar 6 pontos, pelo menos, nos próximos 3 jogos. Ganha o Bavi, ganha um jogo fora contra o Vasco ou contra o Santos para tentar encostar na galera. Ou talvez até sair do Z4. Caso contrário, gente, é muito difícil, gente. Vamos para a parte prática. Todas as vitórias do Vitória foram no Barradão. O Vitória tem imensas dificuldades de pontuar fora de casa, de vencer jogo. Não venceu nenhum fora de casa até agora. Então, assim, vai ter que fazer o impossível a partir de agora com o Jair Ventura, que é começar a vencer um jogo fora de casa. Por isso que a situação ainda é muito difícil e eu ainda não projeto Vitória saindo da zona do rebaixamento. Eu ainda continuo convicto que a projeção de rebaixamento, a tendência é que os 4 que estão na zona caiam para a Série B. Mas o Vitória reagiu nessa rodada. Vamos ver se vai dar sequência e continuidade nos próximos jogos ou não. A sequência é muito difícil para o Vitória, tá? E o Ceará? O Ceará perdeu num confronto direto, entre aspas, né? A distância do Ceará para o Vitória é de 6 pontos. O Ceará tem gordura, tem um jogo a menos. Tá numa situação tranquila em relação à tabela. Tá numa situação confortável, sem dúvidas. Por isso que aquela vitória contra o São Paulo foi tão importante, né, velho? O Ceará, pra mim, não fez um jogo que mereceu vencer. Tipo, porra, a qualquer momento o Ceará estava muito próximo de fazer o gol contra o São Paulo. Tava botando o São Paulo na roda. Ou tava a todo momento atacando com perigo. Não, não era isso o jogo. O jogo simplesmente não era esse. O Ceará chegou numa bola, na sorte do desvio de Alisson. A bola sobrou pra Pedro Henrique. Cara a cara, ele dribla Rafael e faz o gol. Foi um lance muito na sorte. Depois do 1 a 0, aí o Ceará teve o mérito de marcar e tal, controlar 1 a 0. Show de bola. Agora, tu vem aqui me convencer de que o Ceará merecia de todo jeito ganhar do São Paulo no Morumbi, pelo que foi o jogo, porra, é ser muito clubista. Mas, óbvio, achou o gol, foi competente, foi eficiente, e é isso que importa, óbvio que sim. Mas, a longo prazo, aquele tipo de atuação
não sustenta muitas vitórias consecutivas ou não sustenta uma pontuação muito alta fora de casa. É a realidade, você pode sustentar empate, né? Empatar e de vez em quando acha uma vitória, de vez em quando perde como perdeu ontem, enfim, faz parte do show, normal, natural. Contou com a sorte das 2 bolas na trave e por aí vai. Bom, seguinte, vamos voltar aqui. Dito tudo isso, a viagem do Ceará, pegando o compilado dos últimos 2 jogos, contra o São Paulo no Morumbi e contra o Vitória no Barradão, para mim a viagem foi excelente. Porque o Ceará somou 3 pontos. Na minha projeção, o Ceará somaria de 1 a 2 pontos. Empataria um e perderia o outro, ou empataria 2 jogos, somaria 2 pontos e estaria agora com 30 pontos na tabela de classificação. Que ainda assim estaria confortável de certo modo, né? Não estaria muito próximo do 17º, não. Enfim, no final das contas foi até acima da minha projeção, pela bola, para mim, fraca que o Ceará joga do meio para frente. Do meio para trás é um time que marca muito bem, mas do meio para frente tem muitas deficiências. E às vezes até quando cria oportunidade, como foi o caso de ontem, finalizou mal e contou com azar da bola bater na trave na bicicleta de Ailon, né? Enfim, no final das contas é um campeonato ainda de certo modo tranquilo para o Ceará. Os próximos 3 jogos para o Ceará vai enfrentar agora o Santos no Castelão, é confronto direto. Se o Santos ganhar, o Santos passa o Ceará na tabela de classificação? Não passa pelo critério de saldo de gols, mas iguala a pontuação, né? Beleza. Depois o Ceará pega o Sport na Ilha do Retiro, que nunca foi fácil pro Ceará ganhar jogo lá. Muito raramente o Ceará ganha jogo lá. Pode ganhar em pênalti, empatar, beleza, mas ganhar o jogo no tempo normal é muito raro isso acontecer. Quase nunca isso acontece, na verdade. Então o Ceará vai para 2 jogos difíceis, contra 2 times que estão abaixo da tabela do Ceará. Mas, pela bola que o Ceará joga, você tem convicção que o Ceará vai sair bem aí nos próximos 2 jogos? Eu não tenho convicção nenhuma. Pode ser que vença os 2 jogos. Tem capacidade para isso? Tem. Mostra a bola para isso? Não mostra. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos 2 jogos, tá? E aí, no terceiro jogo aqui nesse recorte, né? O Ceará pega o Botafogo, outro jogo duríssimo pro Ceará. Dá para somar uns 4 pontos aí nos próximos 3 jogos. E já chegar a 35 e já encaminhar um acesso ao natural, né? Que para mim o Ceará não vai cair porque a galera do Z4 não vai encostar muito no 16º, 5º, 4º. Acho muito difícil. Para mim o Z4 ele tá meio que desenhado. Bom, rapaziada, a régua é passada na análise geral da tabela. Vamos agora passar para análise do jogo e o único gol da partida. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Primeiro eu queria trazer aqui o gráfico de volume de jogo, né, do Ceará e do Vitória nos primeiros 20, 25 minutos da partida. E o Ceará se comportou de forma covarde fora de casa. É isso que eu não gosto, cara. É cultural meu, da minha torcida do Sport, tá? Da torcida do Sport, no caso, de não gostar de ver o time recuado, retrancado, jogando por uma bola sempre em transição. Aí os pontas são quase que babado de lateral, né? E todo mundo atrás da linha da bola. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Ah, Heitor, é a melhor estreia pro Ceará. Eu concordo, eu só não gosto de ver um futebol tão reativo, tão retranqueiro, tão atrás da linha da bola desde o primeiro minuto contra o Vitória. Beleza, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra, sei lá, o Palmeiras fora de casa, beleza, dá pra se entender. Agora, tem jogos que eu acho que o Ceará deveria ser mais corajoso e deveria ter hoje uns 36, 37 pontos. Se o time tivesse um pouco mais de postura agressiva pra ganhar o jogo desde o primeiro minuto. Acho que falta um pouco disso mais pro Ceará, que eu canso de bater nessa tecla. Mas é o tal negócio, né? A bola entrou contra o São Paulo, então tá tudo certo. Imagina se a bola não entrasse contra o São Paulo. Se aquela bola desviada de Alisson não acontecesse. Aquele passe que Alisson deu pra Pedro Henrique. Aquela sorte que o Ceará deu. O Ceará agora teria 29 pontos. Estaria 4 pontos da zona. Não estaria a 6. Não estaria tão confortável de certo modo. E se você for parar pra analisar, vamos voltar aqui rápido, tá? Se você for parar pra analisar, o Ceará ele ganha jogos num retrospecto que ninguém projeta. Tava muito mal, pega o Cruzeiro, você pensa, vai levar uma porrada. Aí o Ceará ganha e volta a trazer estabilidade. Aí o Ceará oscilando pra baixo, jogando mal, só empatando, perdendo. Aí pega o São Paulo no Morumbi. Você pensa, pô, mesmo o São Paulo ali em crise e tal, pá, é no Morumbi, o Ceará não joga bola pra vencer do São Paulo, em tese.
Só se, pô, der uma sorte ali de achar uma bola e achou e venceu e tudo certo. Aí o Ceará, pum, 1-0 no São Paulo. Tá ligado? Ponto. Ninguém projetava, aí ele vai lá e acha uma vitória difícil fora de casa e traz estabilidade de novo. Se tu tira esses 6 pontos aí e bota 2 empates, o Ceará estaria ali com 27 pontos, a 2 pontos da zona. Eu não tô falando que, tu tá desmerecendo o Ceará. Não é questão de desmerecer, cara. É analisar futebol, análise, desempenho do Ceará como um todo. Que eu não tô nem desmerecendo, eu tô parabenizando. O Ceará, ele construiu vitórias quando ninguém projetava do nada fora de casa, tá ligado? Aí ele volta a ter mais estabilidade no campeonato. Senão o Ceará estaria ali, ó, bem ali, ó, na rabeira ali, ó, com 26, 27, 28 pontos, a 2, 3 pontinhos da zona. Tá, dito isso, vamos voltar. Cara, o Ceará, nos primeiros 20 minutos, 25 minutos, até sofrer o gol, todo mundo atrás da linha da bola. O Ceará praticamente não passava do meio campo. A única vez que passou do meio campo foi uma falta de muito longe, que Lourenço finalizou muito bem, quase fazia um golaço, Lucas Arcanjo salvou. Senão era 1-0 pro Ceará com 12 minutos do primeiro tempo. Então o que o Ceará produziu além disso no primeiro tempo? Nada. Absolutamente nada. Era um time basicamente atrás da linha da bola. Depois que sofreu o gol do Vitória com o Zé Marcos, e o Vitória pressionando. Naquele recorte de jogo, aos 18 minutos, era 4-0 em escanteios pro Vitória. O Vitória com mais posse de bola no campo de ataque. A posse de bola estava equilibrada, mas a posse do Ceará era no campo de defesa. A posse do Vitória era no campo de ataque. Então, assim, era uma vitória melhor no jogo e dando indício de que a qualquer momento faria o gol. E fez. Cruzamento de escanteio, desvio de cabeça de Zé Marcos, que foi o pior em campo contra o Grêmio, mas outro ele foi o melhor em campo pela importância do gol e pela atuação defensivamente falando também. Zé Marcos faz o único gol da partida, bem típico de Ceará e Vitória, né? O Vitória tem o segundo pior ataque do campeonato. O Ceará tem a quinta melhor defesa. Então era natural que fosse um jogo de poucos gols. O ataque do Ceará, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto pior ataque da competição em relação ao número de gols marcados, tá? Então era natural que fosse jogo para um gol no máximo. O meu palpite foi 0-0 ou 1-0 vitória pelo fator barradão, né? O fator mando de campo. E aí você vê aqui, ó, o gráfico de volume de jogo. O Ceará ele sai mais para jogo, depois do 1-0 ele começa a incomodar um pouco mais o Vitória. E aí vem o detalhe, né? No segundo tempo, aí o Ceará merecia pelo menos empatar o jogo. Porque o Ceará criou pelo menos 3 excelentes oportunidades. Uma no passe de Galeano, que Pedro Raul na pequena área, sem marcação, isolou. Perdeu um gol claríssimo. A outra, uma bicicleta de Ailon depois de uma cobrança de falta, pá. Ou foi uma cobrança de escanteio, não lembro agora. Aí, não, foi o latereio. Fabiano Souza cobra o lateral para dentro da grande área. Pedro Raul escora, solta o passe para trás. Se eu não me engano, o Zanocelo chuta. Aí Ailon escora a bola, pega de bicicleta e a bola foi na trave. Um pouquinho mais pro lado ia ser uma pintura, um gol de placa de Ailon. E no final do jogo, nos acréscimos já, uma belíssima cobrança de Paulo Baia. E aquilo ali, eu não sei se foi ensaiado, treinado, ou se foi a circunstância de jogo, né? A defesa do Vitória mal postada, tinha pouca gente ali para marcar os jogadores do Ceará. Todo mundo achou que Mugni chutaria aquela bola na barra ou o próprio Paulinho Baia. E Paulinho Baia deu a impressão, no gesto técnico dele, que ele ia chutar também. Aí ninguém marcou os jogadores do Ceará que estavam em superioridade numérica na grande área. Paulo Baia, pum, dá o balão, ele dá um passe espetacular. Se eu não me engano foi para William Machado, cara. Ou foi para Zanocelo, não lembro agora de cabeça. E ele cabeceou a bola para fora e era uma chance clara de gol. Então é o tal futebol, é o tal negócio do futebol, né? Tem jogos que tu merecia muito mais, que foi o caso de ontem. O Ceará merecia pelo menos empatar o jogo. No Morumbi, o Ceará não merecia tanto vencer o jogo, mas venceu. Jogou melhor ontem pra mim do que no jogo contra o São Paulo, em relação à criação de chances, né? Mas é o tal negócio, né? Ontem não contou com a sorte tava do lado do Vitória, entre aspas. E no jogo do Morumbi, a sorte tava do lado do Ceará. Bom, mas no final das contas, tá valendo. Acho que esses 3 pontos fora de casa, acho que todo torcedor do Ceará assinaria, né? Até porque o Ceará não é um time que ganha muitos jogos longe do Castelão. Ganhou do Cruzeiro e tinha vencido agora há pouco contra o São Paulo, né? A segunda vitória do Ceará longe do Castelão. Bom, de certo modo, é o tal negócio, né? Contra o Grêmio, pra mim o Vitória jogou melhor contra o Grêmio do que contra o Ceará. Contra o Grêmio, perdeu de 3-1. Contra o Ceará, ganhou de 1-0. É o tal negócio, é o detalhe do futebol. São os detalhes do futebol. E aí é o detalhe, né? Outro ponto. O Vitória de Jair Ventura se acovardou muito também depois do 1-0. Tava com 3 zagueiros, Alter, Camutanga e Zé Marcos, beleza, 2 laterais e tal, 2 volantes e tal.
Aí faz um gol também, recua de forma demasiada. Desde a metade pro final do primeiro tempo, o Vitória não produziu nada em todo o jogo. A única chegada do Vitória foi no cruzamento na grande área. Aí Camutanga desvia para trás e Zé Marcos também desvia e quase faz o gol. Mas na cobrança de falta, num lance aleatório, não foi nem nenhuma jogada construída. O Vitória recuou demais, se acovardou demais depois de 1-0. E o Ceará cresceu na partida, né? Se o Vitória continuasse um pouco mais em cima, talvez faria até o 2-0. Mas recuou de forma demasiada. Mas o que vale são os 3 pontos, né? Pois bem, torcedor do Vitória, se acostume. No Barradão ou fora de casa, o Vitória fez um gol, vai recuar de forma demasiada. Aí Arcanjo vai ter que fazer 3, 4 defesaças, como ele fez no segundo tempo. Bola na trave, vai ter que contar com a sorte. E é isso, cara. Jair Ventura é isso. Foi assim no esporte. Bem, bem típico de Jair Ventura. Conheço bem esse rapaz. Bom, é isso, gente. No final das contas, venceu é o que vale os 3 pontos, né? Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações também. Valeu, gente.